Olá pessoal, então no último vídeo a gente viu como iniciar um projeto em Go. Hoje a gente vai trabalhar criando uma entidade utilizando as structs. Além dessa entidade, a gente vai trabalhar com TDD enquanto a gente vai desenvolvendo a nossa entidade, a gente vai criando os testes unitários para ela. Então hoje a gente vai aprender como criar também testes unitários. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nas nossas entidades e criar a entidade user.go. Aqui eu vou definir que o nosso package é entidades. Eu vou criar uma struct chamada user. Aqui eu vou colocar nossa base entity para essa nossa struct pegar e estender esses campos aqui. Logo mais vocês vão entender um pouco melhor. Aí eu vou começar a definir os meus campos. Eu vou ter um name, que é uma string, um e-mail, que é uma string, um home, que é uma string também, e um password também é uma string. Esses aqui vão ser os campos do nosso usuário. Quando eu salvo aqui, isso é uma coisa que eu acho muito legal do Golang, ele já identa os nossos tipos para ficar todos na mesma coluna. Isso eu acho muito legal. Além disso, eu vou criar também um arquivo chamado usertest.go, que é o nosso arquivo de teste. Então aqui, repare que quando a gente vai definir o nosso package, ele já nos sugere aqui entities_test. Esse é o padrão do Go. Todo arquivo de teste deve utilizar esse package. Então é o nome do pacote _test. Aqui eu vou criar uma func test user entity. E aqui ele já me sugeriu para utilizar essa biblioteca aqui chamada test. Eu vou importar ela. E aqui, se eu pegar e colocar um T, que é da minha biblioteca teste, e der um ponto aqui, ele vai me sugerir várias coisas que eu posso fazer. Como aqui a gente trabalha com função, a gente, quando a gente quer descrever o nosso teste, a gente pode utilizar esse run aqui. Aqui você pode colocar o nome. Eu vou colocar showed create a new user successfully. E aqui, como segundo parâmetro, ele espera uma func que recebe também um teste, que é o mesmo dessa aqui. Dessa forma, a gente consegue agrupar os nossos testes. Eu já tenho salvo aqui no meu Go essa biblioteca aqui chamada Testify. Ela abstrai muito a questão dos asserts, então ela tem várias funções que a gente consegue fazer os asserts de forma mais simples. Então, se você não tem, você pode vir aqui go get. Primeiro eu vou entrar na pasta do meu service. E aí eu vou colocar um go get. E aí ele me diz aqui, ó, eu adicionei no seu Go Mod aqui. Então, se você acessar, você verá que tem aqui as versões específicas dessa biblioteca. E ele também criou um GoSum. Então, se eu vir aqui e der um assert equal, por exemplo, o primeiro parâmetro que ele sempre espera é o nosso t. E aí, após isso, eu vou colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1, só para testar aqui. Para eu rodar meus testes, eu digito go test
e coloco assim para ele percorrer todas as nossas pastas e encontrar os testes. Aqui, ó, ele deu erro. Só que para não precisar ficar escrevendo esse comando sempre, a gente vai adicionar aqui no nosso makefile. Então, eu vou criar um comando service core testes. E aí aqui eu vou dar um cd service core e vou dar um go test ponto barra. Se eu voltar aqui, eu vou dar um make run service core testes. E aí ele executou normalmente os meus testes. Então aqui eu vou criar uma função para iniciar esse nosso usuário. Eu vou dar o nome de new user. Ele vai receber um name, que é uma string, um e-mail, que é uma string, password, que é uma string. Eu vou colocar também um, já estava me esquecendo. E aí aqui eu vou dizer o seguinte: se ele conseguir criar certinho, ele vai me retornar um ponteiro de user. Por que isso? Porque daí eu não perco a referência dele. Senão ele me retorna um erro. O Go ele trabalha com o waiter. O que é isso? Toda vez você precisa retornar um erro. Os erros são tratados explicitamente por cada função. Então, é comum você ter que tratar o erro em cada chamada de função que você vai fazer. Aqui eu vou criar um user. Eu vou colocar name é igual a name. E-mail, e-mail. Phone é um phone. Password, password. Como o nosso ID ele não faz parte dessa estrutura aqui, e sim do base entity, a gente não consegue definir ele aqui na construção da nossa struct. Mas a gente consegue vir aqui e dar um user.id. Aí a gente já tem acesso a esse método. E aí aqui eu vou colocar um uid.new. Eu não tenho ainda essa biblioteca aqui instalada, que é a do próprio Google, a biblioteca chamada UID. Aí eu vou acessar meu Service Core e vou dar um go get aqui nessa biblioteca. Aqui ele deu erro porque aqui espera string e eu estou passando o tipo UID. Então a gente vai vir aqui e vai importar essa biblioteca e colocar o UID aqui. Aí ele já parou de reclamar. Aqui embaixo eu vou retornar o meu user e eu vou retornar um new aqui no erro. O que é um new? É uma estrutura específica do Golang que diz que não tem valor esse erro. Só que eu quero fazer uma validação aqui. E aí a gente vai criar um método para nossa struct que vai fazer essa validação. Como a gente não trabalha com classe aqui, eu não posso vir aqui e criar um public, alguma coisa do tipo. A gente tem que criar uma função e atribuir essa função à nossa struct. Isso vai fazer com que ela se torne um método dessa minha struct ali. Eu vou mostrar agora, mas é bem simples. Eu vou dar um func. Aqui está o pulo do gato. Aqui eu vou dizer que essa minha função faz parte dessa minha struct. Eu vou colocar um U aqui de usuário. Eu coloco um asterisco na frente para dizer que eu estou pegando um ponteiro. E eu vou criar uma função chamada validate. O que ela vai me retornar? Ela vai me retornar um erro. Se for validado certo, eu venho aqui e retorno um new.
senão eu vou retornar um erro. Se o ponto name for igual a vazio, eu quero que me retorne um errors.new user name invalid. E agora eu vou replicar essa mesma estrutura aqui para os outros campos. E aqui eu também vou validar se a minha senha ela é menor que 8 caracteres. Então, agora que a gente já criou o nosso validador, a gente vai utilizar ele aqui, ó. Após eu atribuir o ID para ele, eu vou receber um erro de user.validate e aí eu vou verificar se er não for igual a new. Aí eu retorno um new aqui. Eu retorno nosso user como new. E aqui eu retorno o meu erro. Eu já passo ele automaticamente. Feito isso, nossa entidade de usuário está pronta. Então, agora que a gente finalizou a entidade do nosso usuário, eu vou vir aqui no meu arquivo de teste e eu vou testar essa minha entidade. Então, o primeiro teste aqui a gente vai verificar se o nome que foi passado para ele é válido. Eu utilizo esse slash aqui porque o primeiro parâmetro que ele me retorna é um usuário, só que como a gente não vai utilizar nesse teste aqui, aí eu acesso o meu pacote entidades e aí eu dou um ponto new user. Aí eu vou colocar ele como vazio. O e-mail vai ser qualquer coisa, só para verificar. O fone também qualquer coisa. E a minha senha vai ser uma senha de 1 a 9. Aí aqui eu vou pegar e dar um acerte, ponto. Equal error. Eu vou passar meu T aqui. E aí aqui eu vou passar meu error. E eu vou verificar se ele vai me retornar isso daqui. Perfeito. Agora vai uma dica de produtividade para o VS Code. Se você utiliza o VS Code, você pode utilizar a função que tem nele, que é de testes. Aqui ele cria uma árvore toda de testes e aí ele dá a opção de executar esses testes. Também aqui no meu editor eu consigo executar os testes para não precisar ficar indo lá no terminal toda vez e rodando os testes. Essa forma dá muita produtividade. Recomendo utilizar. E como vocês podem ver aqui, o teste passou, porque eu passei meu nome como nulo. Agora eu vou copiar esses testes e vou alterar os valores. Eu copiei os meus testes e alterei o título dele. Agora, se eu rodar esse meu teste aqui, ele vai falhar. E aqui ele já me diz o motivo, porque eu fiz propositalmente isso, de não alterar aqui o nome do campo, para verificar se realmente os meus testes iam falhar. É uma boa prática sempre fazer o teste falhar primeiro
e aí depois fazer ele retornar sucesso. Se eu rodar aqui agora, todos passaram. Só que aqui eu só verifiquei se minha senha está vazia. Eu quero verificar também se eu passar uma senha com menos de 8 dígitos, se vai funcionar. Então eu vou passar aqui. Como eu já tenho declarado essa variável aqui em cima, então eu preciso remover esses meus 2 pontos. Se tudo der certo, o teste tem que passar. Aqui eu consigo ver todos os testes. E agora vamos testar o sucesso. Então aqui eu vou pegar meu user e o meu erro e vou fazer o mesmo esquema. A gente diz ponto new user. E agora eu vou preencher com as minhas informações. E aí aqui eu vou primeiro validar se meu erro. Então aqui eu vou validar se meu erro não for new. Então eu coloco assert not new. Aqui eu passo meu T e o erro. Na realidade aqui o erro eu vou verificar se ele é new. E o meu user, aí sim eu vou validar como not new. Passou. Agora eu vou verificar se o meu ID não é new também. Ou empty. Então aqui eu validei se meu nome é Matheus, se o e-mail foi atribuído como que eu passei e se meu telefone também foi atribuído da forma que eu passei. E aí rodando os testes, passou tudo. Rodando os testes unitários, a gente pode ver o quão rápida que é a linguagem Go. Veja que os testes não levaram nem um milésimo aqui para serem executados. É muito rápido. Então, para o vídeo de hoje é isso. A gente conseguiu aqui criar a nossa entidade de usuário e, além disso, também conseguimos testar ela. No próximo vídeo, nós vamos avançar e vamos criar outra camada da nossa arquitetura hexagonal. Então, se inscreva no canal e deixe seu like para você conseguir acompanhar a nossa série de vídeos e aprender um pouquinho mais sobre essa linguagem incrível chamada Go.